Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Os tempos são de mudanças, de renovação das regras para a concessão de benefícios previdenciários. E conosco para falar sobre esses assuntos, para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes internautas, mais uma vez o professor Rafael Castelo Branco. A primeira mensagem é da Regina de Baturité. Ela diz, professor Rafael, que o pai faleceu no dia 3 de outubro e a mãe trabalhava como agente de saúde, mas se aposentou por idade aos 60 anos de idade. E ela diz, meu pai era agricultor e me disseram que minha mãe não tinha direito à pensão do meu pai porque ele só era agricultor. Minha mãe realmente tem ou não direito a essa pensão? Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Luzenô, bom dia, Lucinha, Camila, Matheus, Rebeca, todos aqui do estúdio e principalmente bom dia a você. Regina, o que acontece? Para sua mãe ter acesso enquanto pensionista, né, no caso aí esse benefício previdenciário, ela tem que comprovar a condição de agricultor do seu pai, né? É fato que muitas vezes o fato de um dos cônjuges ter vários vínculos, né? Vários vínculos como urbano, muitas vezes dificulta um pouco a comprovação do exercício da atividade rural do outro. Mas isso, na perspectiva da lei, não há nenhum impedimento. Então, ela comprovando que seu pai era, de fato, agricultor e ambos, né, sendo casados, né, como você mencionou na pergunta, certamente ela vai ter, sim, direito a uma pensão por morte. Uma mensagem que vem de Santa Catarina, o autor ou a autora não se identificou, mas o assunto é bem relevante e por isso que nós vamos levar essa pergunta agora ao professor Rafael Castelo Branco. Diz o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte internauta: uma pessoa tem 10 anos de auxílio-doença e mais 9 anos de aposentadoria por invalidez com problemas psicóticos. Juntando tudo, são 19 anos. Essa pessoa corre o risco de perder a aposentadoria por invalidez, por auxílio-doença? Pode. Na realidade, ambos os benefícios, tanto o benefício de aposentadoria por invalidez, como eventualmente o benefício de auxílio-doença, são benefícios de natureza precária. Se eventualmente ficar comprovado que houve uma recuperação da capacidade laborativa, independente do tempo em que ela teve o gozo desse benefício, o benefício ele pode sim vir a ser cessado. Daí a importância realmente de ter os laudos médicos que comprovem realmente o exercício da incapacidade, a existência da incapacidade. Esse ouvinte, o nosso ouvinte internauta de Santa Catarina, diz também, professor, que tem outra pergunta. No caso da empresa que essa pessoa trabalhava nessa situação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se essa pessoa perder a aposentadoria e a empresa estando fechada, o que essa segurada pode fazer? No caso, a partir do momento que o benefício ele é cessado, é compreendido pelo sistema de previdência que aquele segurado tem condições para trabalho. Se eventualmente aquele empregador ele encerrou as atividades, ele não cumpriu eventualmente com o pagamento de alguma verba rescisória que ela tenha a receber ou alguma outra verba de qualquer natureza, ele pode vir a acionar a Justiça do Trabalho e ele teria que procurar realmente uma nova ocupação. Vamos à região do Vale do Acarape, a caminho de Baturité. Estou com um parente que teve a aposentadoria indeferida pelo INSS. Ele tem 65 anos de idade, era trabalhador urbano, tem o período de carência necessário, 180 meses, porém a primeira carteira de trabalho dele foi extraviada e não tem como comprovar o tempo de trabalho que era contido nessa primeira carteira. No processo foi anexado um extrato analítico como prova, mas este foi desconsiderado pelo INSS porque nesse documento tem alguns períodos que não constam a data de começo e fim do vínculo empregatício. Há outro documento que pode servir como prova de que ele tem sim esses 180 meses de contribuição. Depois desses 15 anos ele passou a ser trabalhador rural. Dúvida da Luzirene em Barreira. Bom, na verdade, Luzirene, sim. Ele pode, eventualmente, se tiver acesso a contra-cheques, né, ele pode também comprovar, e é um documento que a gente sempre indica, no caso são extratos bancários, porque se eventualmente fica comprovado que naquele período, por exemplo, até o dia 5 de cada mês, sempre constasse depósitos daquela mesma conta, ou seja, daquele mesmo empregador, fica fácil a constatação por parte da autarquia previdenciária de que realmente houve um vínculo de trabalho. A outra sugestão se não comprovar na via administrativa, você pode acionar a Justiça do Trabalho com esses indícios de prova que você mencionou e tentar comprovar a existência do vínculo para só depois vir a ser reconhecido esse vínculo no âmbito do INSS. Pergunta sem autoria na região metropolitana de Fortaleza: quanto tempo de contribuição é necessário para um homem ou uma mulher ter uma aposentadoria no
INSS, professor Rafael? Nas regras atuais, antes da reforma, seria 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, eu falo homem urbano, né, e mulher urbana. Com a reforma da Previdência, além da necessidade de você cumprir o chamado período de carência, que no caso do homem que ingressa agora no regime será de 20 anos e a mulher 15 anos, você vai ter que ter uma idade mínima. No caso, a mulher, passado o período, né, de pedágio, né, de período, no caso de transição, será a mulher com 62 anos e o homem com 65, no caso o homem urbano e a mulher também. Cineide em Icó. Meu esposo era aposentado por invalidez, ele tem esquizofrenia há 7 anos. O médico deu o laudo que ele tem incapacidade total para o trabalho. Em 2018, ele recebeu alta de 18 meses. Depois ele não vai mais receber nada. O médico disse que a doença dele é crônica e permanente. Ele tem o laudo. O que vale mais na perícia? O laudo ou o estado da pessoa? Não, na realidade, a perícia ela leva em consideração todos os elementos de prova que tiver. Então, é óbvio que laudos, exames, né, atestados, o próprio receituário, todos esses documentos, eles formam a convicção do perito, que também leva em consideração o estado, né, as percepções que ele tem do momento da perícia. Então, se eventualmente ele não reconhece como correto esse resultado pericial, o ideal é ele ver a possibilidade de apresentar um recurso na própria esfera do INSS, caso ainda esteja no prazo de 30 dias. Dúvida do Evanildo em Tianguá. Tem um irmão cadeirante vítima de acidente de trânsito ocorrido em 2014 e atualmente vive de auxílio do INSS, de um salário, e todos os anos tem que fazer perícia. Porém, na época do acidente, ele estava trabalhando formalmente e não sabemos a situação dele junto à empresa. O que ele deve fazer sobre a empresa e sobre a questão da aposentadoria em definitivo, já que o INSS só prorroga o benefício. Como fazer para saber se ele ainda tem registro nessa empresa, professor Rafael? Isso. Na realidade, Avanildo, a partir do momento em que ele está usufruindo de um benefício previdenciário, no caso o auxílio-doença, o contrato de trabalho dele fica um período interrompido e posteriormente suspenso, ou seja, hoje provavelmente o contrato dele está suspenso, ou seja, ele continua vinculado à empresa e caso eventualmente ele não tenha mais esse benefício prorrogado mais uma vez, ele vai ter que retornar às atividades perante o mesmo empregador. Cláudio, em Russa, sou vigilante e gostaria de saber se a nossa categoria vai ser beneficiada com a aposentadoria especial decorrente do acordo entre os senadores. Os vigilantes serão beneficiados com os 25 anos de trabalho? Bom, na verdade, o vigilante armado ele já tem, Cláudio, o reconhecimento do que a gente chama de aposentadoria especial. Então, ele comprovando realmente a condição de vigilante armado, que no caso ele está exposto a agentes nocivos, né, no caso da própria violência das cidades, ele tem sim como aposentar-se com 25 anos desse efetivo exercício, independente da reforma ou não. Zé Duca, em Chapecó, Santa Catarina. Faz 5 meses que entreguei a documentação ao INSS e gostaria de saber por que tanta demora. 5 meses é um prazo aí que a gente já está considerado, entre aspas, Zé Duca, normal, em relação à demora que o INSS tem em todo o Brasil para dar resposta aos segurados que dão entrada em pedidos de benefício. É verdade, Luzenor, e a gente tem ressaltado realmente nesses últimos meses um empenho do INSS de tentar melhorar essa situação, tentar apreciar de uma maneira mais ágil esses requerimentos. É óbvio que um requerimento para uma pessoa eventualmente que esteja doente, como um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que demore 5, 6 meses, realmente é um tempo muito fora da razoabilidade. Pergunta que chega de Araras, São Paulo, município, cidade de Araras, no interior de São Paulo. Eu recebo um auxílio acidente há 22 anos e voltei a trabalhar. De lá para cá, meu benefício vem diminuindo o valor e hoje recebo apenas R$500. Posso pedir uma revisão? Corro risco de passar pela Operação Pente Fino? Bom, a Operação Pente Fino ela tem um foco principalmente no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, né? Mas você pode sim vir a ser chamado a fazer uma nova perícia. O INSS, devido a um princípio da autotutela, ele pode vir a revisar os seus próprios atos. Quanto à questão do valor, o interessante é que você possa buscar um contador previdenciário ou um advogado previdenciarista especialista aí na sua região, em Araras, para que possa fazer um cálculo acerca desse benefício para ver se os reajustes que foram feitos no valor do seu vencimento estão corretos. Caso não, você pode sim pedir a revisão.
Antônia Batista, no interior do Maranhão. Tenho 55 anos de idade e dei entrada na minha aposentadoria em fevereiro, mas até agora não tive nenhuma resposta. O que aconteceu? Sou trabalhadora rural e contribuí durante 15 anos. Pergunta bem parecida com a mensagem encaminhada pelo Zé Duca, do interior de Santa Catarina. Pode ter acontecido muita coisa, Antônia, inclusive a própria demora do INSS em apreciar o seu pedido. Nossa sugestão é que você possa entrar em contato com o 135, o Alô Previdência, para que possa verificar se o pedido ainda está em análise ou se já teve realmente uma resposta definitiva desse requerimento. Francisca Maria, em Maracanaú. Eu completei 60 anos de idade e tenho 19 anos de serviço público. Queria saber se eu já posso dar entrada no pedido de aposentadoria ou essa nova mudança na reforma vai me prejudicar. Dê uma boa notícia para a dona Francisca Maria, professor Rafael. Nesse caso, Francisco, o primeiro ponto é saber se o órgão que você está vinculado, no caso, o órgão que eu digo o ente, se o município ou eventualmente... Maracanaú tem Instituto próprio de Previdência Social. Exato. Então, no caso, você tem regras próprias do seu município. A sua contribuição não vai direcionada ao INSS. O ideal é você procurar o departamento pessoal, verificar essas regras próprias do seu município. Acredito eu que você ainda teria que ter um pouco mais de tempo de contribuição para que você pudesse realmente ter acesso a um momento da aposentadoria. Professor Rafael, mas a mulher com 60 anos de idade, 19 anos de contribuição, nesse caso, não está garantida a aposentadoria? No caso... Não são 60 anos de idade e 15 anos de contribuição? Agora você faz confusão na minha cabeça e na cabeça de um bocado de gente. Na realidade, isso se dá no regime geral, ou seja, aqueles que estão vinculados ao INSS, por exemplo, ao órgão, né, que trabalha, né, junto à questão da Previdência, o órgão gestor, e aí, a partir, no caso do momento que você completa 60 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição, consegue. Entretanto, no regime próprio, nós temos outras regras específicas, e principalmente quando se trata de regime próprio municipal, essas regras realmente são muito dependentes da construção previdenciária de cada município. Professor Rafael, pergunta bem semelhante, talvez a resposta também, agora para o Chagas, que é de Pernambuco. Sou funcionário público, tenho 52 anos de idade e 32 anos de contribuição. Com as novas regras da Previdência, quando eu vou me aposentar? No caso, Chagas, você vai se enquadrar provavelmente numa das regras de transição, certo? Inclusive, o funcionalismo público, ele tem várias formas de enquadramento, como a gente mencionou. Ele pode estar enquadrado no regime geral, ou seja, no regime geral, hoje, você se enquadraria na regra número 1 de transição, ou seja, você teria que contribuir com 50% a mais do tempo que você eventualmente falta para completar os 35, né? Então, isso depende ainda de aprovação, né? Falta ainda a promulgação, mas seria essa a regra de transição que você enquadraria. E no regime geral também ainda está em discussão. E aí o ideal realmente é a gente aguardar o desenrolar dessa discussão da PEC paralela. Quer dizer que o Chagas, professor Rafael, assim como os demais servidores públicos estaduais e municipais, vai ter que esperar esse novo cenário aí que está na PEC paralela, que inclui servidores estaduais e municipais nas regras gerais da Previdência Social. Exatamente. É fato que alguns estados já partiram na frente, como o próprio estado do Ceará, que fez a sua reforma da Previdência ainda no ano de 2018. Mas a grande maioria dos estados ainda está aguardando o desenrolar da PEC paralela para que possa enquadrar, né, os seus servidores nas novas regras. Francisca, em Fortaleza, tenho 65 anos de idade e sou aposentada como professora do Estado. Trabalhei 21 anos na Sejus, mas pedi, que é a Secretaria de Justiça, mas pedi exoneração. Gostaria de saber se é possível levar esse tempo para o INSS e ter uma segunda aposentadoria por idade com esse tempo da Secretaria de Justiça. Se a resposta for sim, como proceder? Adianto que não tenho nenhum vínculo com o INSS. O primeiro ponto seria realmente verificar se para o ato de aposentadoria que você tem, se não foi utilizado para a contagem desse período que você está tentando levar para o INSS. Caso não tenham sido contabilizados nem o tempo, nem as contribuições desse período, você pode sim, eventualmente, fazendo uma inscrição junto ao INSS, fazer o que a gente chama o pedido de averbação, ou seja, você tiraria por meio de uma CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição, uma declaração do Estado desse período contributivo que você tem para o regime próprio e tentaria fazer averbar
junto ao INSS. Agora, tudo depende, primeiramente, daquele ponto. Professor Rafael, agora se o tempo de 21 anos da dona Francisca for paralelo ao tempo que ela teve lá na condição de professora, isso a impede de ter uma segunda aposentadoria, de contar esse tempo para a aposentadoria? É porque, no caso, seria 2 contribuições para o mesmo regime. Mande a sua dúvida, escreva um texto pelo WhatsApp 085 98940 2385 e diga em que cidade você se encontra. Vera, em Limoeiro do Norte. Meu nome é Vera e sou da cidade de Limoeiro do Norte. Tenho 52 anos de idade e 29 anos de trabalho. O INSS não quer atualizar o meu CNIS, pois estava na justiça, mas já foi julgado. O que devo fazer? No caso, o primeiro ponto, Vera, é verificar o julgamento, as decisões judiciais que foram dadas no seu processo. Para isso, é interessante que você entre em contato com o seu advogado e, se eventualmente houver um descumprimento das decisões que o juiz emitiu, eventualmente comunicar ao juízo desse descumprimento por parte do INSS. Francisco Pereira, em Redenção. Eu recebo um auxílio há mais de 6 anos, pois tenho uma hérnia de disco crônica. Na minha perícia, foi pedido que eu fizesse a reabilitação. Quero saber se corro o risco de perder meu auxílio. Para que você perca o auxílio, Francisco, tem que ser constatado numa nova perícia que você realmente recuperou a capacidade de trabalho. Se ficar comprovado que você permanece incapacitado, você vai receber esse benefício por tempo indeterminado até a sua recuperação. Dúvida também sobre auxílio previdenciário do Sérgio José em Riacho de Santana, Bahia. Tenho uma deficiência na minha perna e sofro com dores na coluna. Recebo BPC Loas e gostaria de saber se esse auxílio está garantido até o final da minha vida. Não, tendo em vista, Sérgio, que na verdade esse benefício ele é de natureza precária. Se ficar constatado que você não preenche mais os requisitos para o benefício pode ser cessado a qualquer momento. Donizete em Barbalha. Sou funcionário público e trabalho como motorista na Secretaria de Educação de Barbalha. No próximo ano eu completo 65 anos de idade e 29 anos de contribuição. Poderei dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Até pela sua idade, muito embora o fato de você ser servidor público, você possa estar vinculado a um regime próprio de previdência, mas pela idade de 65 anos e 29 anos de contribuição, provavelmente sim, Donizete, independente das regras específicas aí do regime próprio de Barbalha, você vai ter acesso a uma aposentadoria sim. Leandro, em Russas, já está com 8 meses que meu pai faleceu. Minha mãe não conseguiu receber a pensão por morte, mas veio descontado, ou melhor, a mãe dele conseguiu receber a pensão por morte e veio um desconto de R$ 1.300 de imposto de renda. Ele quer saber qual o motivo desse desconto, professor Rafael. Aí teria que verificar realmente se esse desconto não é um desconto convencional, né? R$ 1.300 na primeira parcela do imposto de renda. O ideal é primeiro você pedir um extrato previdenciário junto ao INSS, verificar se realmente o valor, se houve de fato esse desconto em relação ao que você recebeu no banco, e caso se confirme, é que você possa buscar junto à Receita Federal do Brasil a informação do porquê desse desconto realmente muito numeroso. Professor Rafael, o Leandro deixou outra pergunta que a resposta é útil na vida de milhões de brasileiros. Ele disse que o pai, quando faleceu, era aposentado e poucos dias antes de completar o período para receber uma nova mensalidade do benefício, faltavam 3 dias. E ele pergunta se a mãe ainda tem direito a receber esse valor. A partir do momento que você vem a óbito, todo o ordenamento brasileiro, ou seja, as leis brasileiras determinam que qualquer valor, qualquer patrimônio, ele passa a pertencer ao espólio, ou seja, que tem que ser matéria, por exemplo, de um inventário ou até mesmo de um alvará judicial. Então, eventualmente, a sua mãe pode até tentar sacar, mas eu acredito que ela terá dificuldade por 2 motivos. Primeiro, porque o banco já deve ter sido informado realmente do óbito, via os cartórios, que tem um sistema integrado com o INSS, e segundo, porque vai ser necessário realmente que a sua mãe, você e os demais herdeiros possam provavelmente fazer um inventário. Da cidade de Russas chega também a pergunta do José. A minha mãe se aposentou, ela é obrigada a continuar pagando o sindicato rural? De forma nenhuma.
Na verdade, a contribuição sindical ela não é vinculada, ela não é obrigatória. As associações e entidades sindicais, elas fazem, no caso, essa filiação como forma até de fortalecer a luta e o trabalho, que muito importante que as associações e sindicatos, não só no campo, mas também nas cidades, têm realizado. Maria Pinheiro, em Santa Quitéria. Vou completar 55 anos de idade em junho e tenho 16 anos de contribuição no sindicato. Quero ou posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria, antecipar para a dona Maria Pinheiro e para todos os trabalhadores rurais que nessa área não há qualquer alteração sobre as regras da aposentadoria. Mas é importante, professor Rafael, que quem está no campo tenha cuidado com algumas provas que precisam ser apresentadas para garantir o benefício. Sem dúvida. Na realidade, você com 55 anos de idade, Maria, e 16 anos de atividade comprovada, atividade rural, você terá sim condição, até porque, como muito bem o Luziano disse, as regras continuam as mesmas. Neuma, em Icó. Bom dia para todos que fazem esse programa maravilhoso. Obrigado, dona Neuma, pela audiência. Eu tenho um companheiro há mais de 20 anos, eu tenho uma deficiência permanente e recebo um amparo social, e meu companheiro já é aposentado. Se nós casarmos no civil, podemos perder nossos benefícios? Serei chamada para fazer uma perícia médica? Neuma, primeiro em relação ao benefício do seu esposo, ele não vai perder, tendo em vista que a aposentadoria é um direito, a aposentadoria dele é um direito adquirido, então ele não perde. No caso do seu amparo social, pode ser que tenha, sim, alguma repercussão, tendo em vista que a partir do momento que vocês oficializam essa relação, pode ser que modifique a sua renda per capita, né? A sua renda per capita familiar. E se for constatado que houve realmente um acréscimo que você passa do limite que a lei estabelece, que é de 1/4 salário mínimo, o benefício pode sim ser cessado. Juraci... Pois não, professor Rafael? Só um detalhe, questão da perícia médica, a qualquer momento você pode ser chamado, independente de casar-se ou não. Juraci, em Aracati. Tenho 57 anos de idade, pago o sindicato rural há 20 anos. Gostaria de saber se já tenho alguma possibilidade de me aposentar. Hoje ainda não, Juraci. Para que você possa aposentar-se, como rural, tem que chegar à idade mínima de 60 anos. Mande a sua pergunta, o seu recado, a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 989 40 23 85. Não se esqueça de falar onde você se encontra, em que cidade você está. Gilberto, em Fortaleza, faltam 4 meses para que eu complete 35 anos de contribuição e tenho 57 anos de idade. Será que posso me aposentar? A soma aqui dá 92, professor Rafael. No caso, nas regras atuais, sim, Gilberto, você pode se aposentar, porque você vai ter, de fato, o direito adquirido. Caso a reforma ela venha a se concretizar, a tendência é que ela se concretize, mas a depender do momento que ela venha a entrar em vigor, ela provavelmente já não vai mais lhe afetar. Então, você vai ter sim direito a aposentar-se por tempo de contribuição, que é uma das modalidades que está sendo extinta com a reforma. Valdenir, tenho 25 anos de contribuição e 49 anos de idade. Com quantos anos eu vou me aposentar? No caso, Valdenir, com a aplicação da reforma da Previdência, você vai ter que ter, no caso, a idade mínima, provavelmente de 65 anos, né? Tendo visto que você ainda é jovem, vai pegar a idade mínima de 65 anos. O tempo de contribuição está ok, né? Você há muito tempo contribui, então o ideal é que você permaneça contribuindo e, principalmente, que esteja sempre atento às discussões acerca da reforma da Previdência, porque certamente o seu perfil é um dos perfis que mais serão afetados, tendo visto que você não vai entrar nas regras de transição. Patrícia, em Vaze Alegre. O meu marido tem hérnia de disco na coluna e artrose na mão. Já dei entrada 4 vezes ao pedido de auxílio para ele, mas o benefício foi negado. O que devemos fazer? Bom, nesse caso, Patrícia, é realmente verificar o motivo dessas negativas, tentar munir-se de mais provas de que, de fato, há uma incapacidade, que essa situação da hérnia e da artrose, elas incapacitam, de fato, o seu esposo para o trabalho, e tendo realmente essa comprovação, você pode ou ingressar na justiça com os pedidos que já foram negados por meio de um advogado da sua confiança ou um defensor público, ou a outra possibilidade é de você apresentar um novo pedido no INSS, mas com
outras provas. Relato sobre situação de saúde semelhante é do Arruda, em Maracanaú, que ele diz que sofre com hérnia de disco, bico de papagaio e bursite. Por conta desses problemas, se afastou por 3 meses do trabalho. Ele tem 41 anos de idade e 12 anos de contribuição e quer saber se nessa condição, com esses problemas de saúde, pode ter algum benefício do INSS. Tudo depende, Arruda, do quadro clínico que vai ser demonstrado pelos seus documentos médicos. Se ficar comprovado que essas situações elas são incapacitantes para o trabalho, e aí é muito importante dizer que, por exemplo, problemas na coluna, eles podem ou não comprovar, gerar de fato a incapacidade. Há pessoas que têm graves problemas de colunas, mas que têm condições para o labor, enquanto que outras, com esses mesmos problemas, mas com repercussões maiores, acabam não tendo condição. Então, dependendo do seu quadro de saúde, você pode sim ter acesso a um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. A dona Maria, em Santa Quitéria, ela diz que tem hoje 58 anos de idade. Aos 55 anos de idade, deu entrada no pedido de aposentadoria rural. O INSS negou o benefício. Ela foi à justiça e também houve a negativa. E ela pergunta o que precisa fazer para conseguir esse benefício. Ela fala que em uma das decisões o argumento é a falta de provas. É aquela história da falta de documentos que comprovem a atividade rural. Aí, Maria, o passo é realmente ir atrás desses documentos. Você tem que ter comprovações realmente do labor rural por pelo menos 180 meses. A idade você já possui, inclusive até já passou da idade mínima. E aí, a partir do momento que você tiver as comprovações de todo esse período de labor no campo, sem dúvida, você vai ter acesso, sim, a uma aposentadoria por invalidez. Fora dessa condição, realmente vai ficar muito difícil. Professor Rafael, dúvida da Maria Bonfim, em Icó. Consegui um benefício em 1997, pois tive poliomielite, mas há 2 meses meu benefício foi cortado porque eu não tinha feito o cadastro único. Então, eu fiz o cadastro. Tenho 55 anos de idade e moro com os meus pais, mas ao preencher o cadastro, não informei que morava com eles. Corro o risco de perder meu benefício? Se for constatado, Maria, que as informações que foram prestadas não são informações verídicas, pode sim um benefício vir a ser cessado e pode ser que você até, e aí aqui o programa ele cumpre esse papel importante, né, de passar a informação correta, de que você possa até sofrer um processo judicial por ter prestado informações que não são verídicas. Então, daí a nossa informação, o nosso compromisso com a verdade aqui com você, ouvinte, para que você possa sempre prestar as informações da forma mais correta, para que não possa acontecer problemas, né, na concessão desses benefícios. A gente carrega aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria a preocupação e a linguagem da informação segura e precisa. Isso como compromisso nas respostas dadas a você, ouvinte internauta. Então, do outro lado, é preciso também que você, ao apresentar a documentação ao INSS, o faça com a verdade dos fatos, sem meio termo. Hermano no Crato. Tenho 50 anos de idade, 30 anos de contribuição. Recebo o auxílio-doença há 6 anos. Minha perna está quebrada e os médicos aconselharam a amputação. Caso essa amputação seja feita, eu posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Eu continuo apenas recebendo o auxílio-doença? No caso, hermano, tem que realmente verificar as repercussões que essa situação da amputação teria na sua condição para trabalho. Para que você tenha a conversão desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, tem que ser constatado, hermano, que você está incapacitado total e definitivamente para as atividades laborativas. A gente sabe que muitas vezes há situações de pessoas com deficiência em um dos membros e que continuam realmente a ter condições para trabalho. Então, tudo depende do seu histórico laborativo, da natureza da atividade que você prestava antes dessa incapacidade e outras questões. Os caminhos da aposentadoria que encurtam a distância entre o Ceará e São Paulo. O João Bosco, o professor Rafael, está em São Paulo, é da cidade de Cedro, no interior do Ceará, mas mora há alguns anos em São Paulo. Ele diz o seguinte: tenho 59 anos de idade e 35 anos de contribuição, completo 60 anos de idade em maio de 2020. Gostaria de saber se posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria e irei receber a aposentadoria integral? Se pode, João. Inclusive, você já implementa hoje as condições
para obtenção do benefício de uma aposentadoria, tendo em vista que você já alcançou os 35 anos do tempo de contribuição. Agora, nas regras atuais, caso você venha realmente a aposentar-se dessa forma, você não teria realmente a aposentadoria integral. Iria fazer incidir o que a gente chama de fator previdenciário e você iria acumular uma perda. A sugestão que a gente lhe passa aqui, de toda a equipe do Alerta Geral, é que você permaneça contribuindo por mais algum período. A partir do momento que, somando a sua idade com o tempo de contribuição, bater 96 pontos, que inclusive está muito próximo. Falta só um, né, professor? Quando ele completar em maio, já deve ter completado esse período, né? 96 pontos, exatamente. Então, exatamente por estar tão próximo, João, a orientação que a gente dá é que você permaneça contribuindo mais um período e não se aposente nesse exato momento. Dúvida que vem do Gilmar Lessa, em Maracanaú. Sou professor e trabalho desde 1989. Trabalhei em ambiente insalubre e já estou no 5º seguro-desemprego. Não tenho meus PPPs. Posso pedir minha aposentadoria? No caso, tem que verificar o tempo seu de contribuição. Se você trabalhou em ambiente insalubre, é de fundamental importância para que você comprove realmente o exercício desse período especial, como de documentos, não só como o PPP, mas outros documentos técnicos, como o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, e outros formulários que você pode comprovar realmente o exercício dessa atividade em espaço insalubre. Então, para a gente ter realmente uma convicção exata da possibilidade sua de aposentadoria, a gente precisaria de mais alguns elementos, como, por exemplo, se você é professor do ensino médio, fundamental ou infantil, e realmente de quais desses vínculos realmente você estava trabalhando exposto a agentes nocivos. Dona Expedita em Forquilha, ligada na FM Ecoa 91.3. Sofro com bursite, hérnia de disco e problema nos ossos. Tenho 59 anos de idade, 19 anos de contribuição. Gostaria de saber se com as novas regras da Previdência Social eu posso me aposentar. Você vai ter a possibilidade de se aposentar, tendo em vista que as regras atuais, elas sinalizam que você tendo 60 anos de idade e tendo pelo menos 15 anos de contribuição, que são 180 meses, você tem condição, sim, de obtenção da aposentadoria. Com o vigor da nova reforma, né, da reforma da Previdência, você ainda vai estar nas regras, chamadas regras de transição, ou seja, provavelmente com 60 anos de idade, você vai ter possibilidade, sim, de obter o benefício de aposentadoria. Dona Edith, em Quixeramobim, tem a seguinte dúvida. Relata que o marido é vigilante de segurança armada terceirizado. Ele tem 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Como fica a situação dele nessa nova previdência? Ele ainda pode se aposentar? É uma pergunta bem semelhante a um questionamento feito por um ouvinte internauta logo na abertura do Alerta Geral neste sábado. Exatamente. Edith, sim, ele tendo, no caso, esses 25 anos de contribuição nessas condições que você mencionou na pergunta, ele vai ter acesso realmente a uma aposentadoria especial, né? É bom sempre frisar que essa modalidade de aposentadoria ela permanece vigendo, ou seja, então daí a importância de todos os trabalhadores que eventualmente trabalham mediante exposição a esses agentes nocivos, guardar sempre as suas comprovações, né? Guardar sempre os documentos que possam ser aptos a direcionar uma aposentadoria nessa modalidade. A dona Maria Lúcia, em Guaraciaba do Norte, quer saber se aos 49 anos de idade e aposentada por invalidez há 15 anos, corre o risco de perder o benefício. Somente se ficar comprovado, Lúcia, que você recuperou a capacidade de labor. Se a sua condição de saúde já não for mais a mesma de quando você teve a concessão desse benefício, caso você tenha recuperado as condições para trabalho, o benefício ele pode ser realmente cessado, né, a partir de uma nova perícia que a Operação Pente Fino tem realmente realizado. Acrescentar que no caso da reforma previdenciária não há nenhuma repercussão para quem tem esse tipo de benefício. A preocupação deve sim ser com a Operação Pente Fino. O Carlos, em Fortaleza, tenho duas perguntas. Tenho 46 anos de idade e trabalho há 24 anos e 10 meses em atividade insalubre. Posso me aposentar quando completar os 25 anos de atividades? Essa é a primeira pergunta e a primeira resposta, professor Rafael. Pode sim.
Tudo depende, no caso, do grau de exposição dessa atividade. Se for comprovado que a atividade de fato é especial, independente do agente nocivo, ruído, calor, poeira, enfim, pode sim vir a requerer o benefício de aposentadoria. E a segunda dúvida do Carlos é em relação à esposa, que tem 51 anos de idade e 27 anos de contribuição. No momento, ele diz que está pagando 20% sobre o salário mínimo para que ela possa se aposentar por tempo de serviço. E pergunta: com a reforma, vale a pena continuar pagando, já que a minha esposa não entrará na regra de transição? Bom, na realidade, é interessante sim que ela continue pagando, porque, na realidade, quando você contribui para um momento futuro da aposentadoria, mas você também contribui para que possa estar protegido de outros benefícios que a Previdência Social coloca, tá? Então, é interessante que ela permaneça pagando, inclusive ela já está num momento bem próximo, né, a completar 30 anos de contribuição, ela já está com a idade, né, de 51 anos de idade. Eu acredito que o ideal é que você permaneça sim contribuindo normalmente. Válida, Carlos, essa resposta do professor Rafael, assim como vale também para muitos outros ouvintes internautas, porque com esse recolhimento ao INSS você fica protegida com os benefícios que o INSS oferece a quem é segurado, segurada. Sandro, também em Fortaleza, o advogado deu entrada na aposentadoria de um amigo meu, faltando 2 meses para completar os requisitos necessários. Segundo ele, quando o INSS foi dar o retorno, caso seja indeferido, ele já estará com todos os requisitos necessários prontos, ele consegue se aposentar daqui a 2 meses ou deve entrar novamente com o pedido? Resumo dessa pergunta. O Sandro deu entrada por meio de advogado antes de completar o tempo necessário para a aposentadoria. E ele quer saber se o INSS vai deferir ou indeferir, ou quando ele estiver completando o tempo, vai coincidir com a decisão do INSS. Como fica essa situação? Porque muita gente também se apressa antes de ter todos os documentos em mãos. Na realidade, Sandro, no direito previdenciário tem o que a gente chama do tempus regit actum, que é um princípio em latim que quer dizer que o que vale é a regra da época do requerimento. Então, se eventualmente ele fez o requerimento já sabendo que não tinha um tempo suficiente para aposentadoria, independente de no momento da resposta ele já ter esse período, provavelmente o benefício vai ser cessado, né? Então, vai ser negado, perdão. Então, é interessante a todos os ouvintes essa informação, Luzenor, de que é importante, antes de fazer o requerimento, verificar se já está atendendo todos os requisitos, por meio de um advogado da sua confiança, um defensor público, né? Alguém que possa realmente verificar essas condições. Márcia, em Aracoiaba, tenho 56 anos de idade, 12 anos de contribuição, sou microempreendedora e gostaria de saber se pelo Simples existe a possibilidade de eu pagar o valor equivalente para que eu receba 2 salários mínimos quando for me aposentar. No caso, quando você faz o requerimento de aposentadoria, é levado em consideração todas as suas contribuições, né, todo o seu histórico contributivo até a concessão daquele benefício. Quanto mais você contribui, a tendência é que fique maior o seu benefício. Né? No seu caso em particular, Márcia, tem 2 pontos interessantes, né, a se levar em consideração. Primeiro, você pode sim contribuir com valores, vamos dizer assim, maiores. Entretanto, pelo fato de você ter apenas 12 anos de contribuição e 56 de idade, a tendência é que fique difícil realmente de você obter um benefício alto, porque o seu tempo de contribuição é um tempo considerado pequeno, certo? Então, a sugestão que a gente lhe passa é que você possa fazer um planejamento previdenciário, né, por meio de um contador que entenda de direito previdenciário especificamente, para que você possa mensurar o valor das suas contribuições e o tempo que você pretende contribuir para que possa obter o benefício de aposentadoria. Professor Rafael, a gente fala tanto sobre tempos de contribuição, tempo de idade, a idade para se aposentar, e as pessoas às vezes se confundem. E é por isso que nós estamos aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, para esclarecer a você, ouvinte, internauta, nessa rede de prestação de serviço na área da educação previdenciária no Brasil. E é uma pergunta nessa situação, é do Cláudio em Quixeré, que tem 39 anos de idade e 20 anos de contribuição, e pergunta se pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Hoje ele continua como segurado da Previdência Social. Não, ainda não tem condição, Cláudio, tendo visto que você nem tem tempo para aposentar-se, mesmo nas regras atuais.
não tem tempo de contribuição para obter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e nem tem a idade mínima para aposentar-se por idade. Com a reforma da Previdência, a tendência é que fique ainda mais difícil, né, realmente você obter o benefício de aposentadoria, tendo em vista que vai ter uma idade mínima para se aposentar, no caso do homem urbano, de 65 anos. Ou seja, lá na frente o Cláudio só vai se aposentar aos 65 anos de idade. Exatamente. E com o tempo de contribuição, se ele tiver lá, quando ele completar 65 anos de idade, ele vai ter pelo menos aí 46 anos de contribuição. Então, a recomendação é que ele continue contribuindo, porque lá na frente, quando bater a idade de 65 anos de idade, ele se aposenta com o valor integral da aposentadoria. Perfeitamente. O Luzenor já está quase um professor aqui, hein, Luzenor? É porque, professor Rafael, a gente fala tanto aqui sobre tempo de contribuição que eu estou incorporando, não é apenas essa leitura, mas sim as preocupações sobre a contribuição que a gente precisa continuar fazendo para o INSS. Socorro em ICO, recebo o benefício por invalidez, fiz a perícia e o médico deu um resultado positivo. Agora estou aguardando a assinatura da justiça. Meu benefício será cortado? O que eu devo fazer? Não, se você fez a perícia e ficou constatado, Socorro, como você mencionou na pergunta, que a perícia deu de que de fato você permanece incapacitada totalmente, a tendência é que o juiz ele tenda a levar essa perícia em consideração. Né? Então, é importante que você esteja sempre em contato com o seu advogado, né, o defensor público do caso, sabendo a informação mais correta, né, e específica do seu processo, mas, se a perícia deu favorável, a tendência é que o seu benefício ele seja mantido. José de Ribamar, em Teresina, no estado do Piauí. Recebo da Previdência um BPC por doença de artrose e nele vem descontado uma pensão alimentícia de um filho que tenho em Boa Vista, Roraima. Ele já tem 18 anos e 9 meses e nós não mantemos mais contato com essa idade. Ele tem direito a receber os 30% do meu benefício? Até quando ele deve receber? Devo pedir o cancelamento ou isso acontece de forma automática? 3 perguntas com 3 respostas para muitos ouvintes e internautas que se encontram na mesma situação do José de Ribamar de Teresina. Bom, essa questão da pensão alimentícia, o ordenamento, ele entende que deve ser paga até os 21 anos, né, e podendo ser estendido até os 24 anos, caso realmente esse filho ele esteja ainda nos estudos. Né? Então, a tendência é que você tem que realmente continuar arcando, né, com esse pagamento. Entretanto, quanto ao percentual, se continua o percentual ou não de 30%, tudo depende do que a gente chama do binômio da necessidade ou possibilidade. Se ficar comprovado que hoje você não tem mais condições para pagar os 30%, ele teria que pagar menos, ou que ele tem uma necessidade hoje menor do que ele tinha há alguns anos atrás, quando foi estabelecido esse percentual, você pode sim entrar com ação na justiça comum do seu estado, aí do Piauí, pleiteando o que a gente chama da revisão do valor do benefício, uma revisional de alimentos. Professor Rafael, dúvida da Liliane, que está em Tianguá, que há 8 anos recebe uma pensão por morte, mas o benefício foi cortado, foi bloqueado. Quando ela foi realizar o pedido, ela estava em Brasília, mas agora reside no Ceará. Essa mudança tem alguma implicação e ela quer um conselho para saber como agir para recuperar o benefício. Primeiro ponto, Liliane, é verificar o motivo pelo qual o benefício foi bloqueado, né? Porque não é comum, nesse tipo de benefício, haver esse tipo de bloqueio, né, depois de 8 anos de concessão. Então, o primeiro ponto é verificar junto ao INSS qual é o motivo desse bloqueio. E você pode solicitar a qualquer instante, em qualquer local do país, independente de ser Brasília, Ceará ou qualquer outro estado, né, solicitar, no caso, o desbloqueio desse benefício, caso o bloqueio tenha sido feito de maneira equivocada. Dona Graça está em Baturité, diz que está grávida de gêmeos, é agricultora, e quer saber se quando as crianças nascerem, ela vai receber o salário maternidade correspondente aos 2 filhos. Não, na realidade, o direito previdenciário ele leva em consideração o fato gerador. Então, independente de ser 1, 2 ou até mesmo 3, como a gente já viu aqui há alguns anos, algumas perguntas nesse sentido, filhos, na realidade, o fato gerador do salário maternidade é apenas um, que é o nascimento, né, dessa criança. Então, no caso, independente da quantidade de filhos em sendo gêmeos, você vai receber apenas um salário maternidade. E lembrar também para as mulheres, professor Rafael, que o salário maternidade, para quem é agricultora, para quem é trabalhadora urbana,
só é garantido quando essa mulher está na condição de segurada do INSS. Exatamente, tem que comprovar que de fato é agricultora. Eliette, em Viçosa do Ceará, recebo uma pensão do meu marido que morreu. Essa pensão é dividida com 2 pessoas, eu e uma filha dele. Ela já é maior de idade, mesmo assim ela pode continuar recebendo parte da pensão? No caso, a pensionista, no caso a filha, ela recebe pensão até os 21 anos. Né? O ordenamento ele é claro ao estabelecer essa data, só podendo realmente ser prorrogada no caso do filho inválido, que é independente da idade, ele pode continuar recebendo benefício. Dúvida do João em Mulugu, na região do maciço do Baturité. Meus pais são agricultores, mas eu possuo carteira assinada apenas pelo fato de fazer parte do grupo familiar deles. Minha situação pode atrapalhar a aposentadoria dos meus pais? Bom, João, o que acontece? O fato de você ter carteira assinada não tem nenhuma repercussão em relação à aposentadoria dos seus pais, certo? Então, se eles são agricultores, comprovando a idade mínima, no caso seu pai com 60, sua mãe com 55, e ambos tendo pelo menos 180 contribuições mensais, o fato de você ter ou não carteira assinada é um fato que não tem qualquer repercussão. Muitas vezes isso acontece na situação do BPC, onde para a concessão do benefício é levado em consideração a renda per capita familiar, ou seja, levado em consideração a renda de todos daquela casa. No seu caso, para aposentadoria rural, não tem nada a ver. Deusilete, em Calcaia. Eu adoro o Jornal Alerta Geral, não perco nenhum programa. Obrigado, Deusilete. Eu sou bipolar e tomo remédio controlado e realizo tratamento no CAPS. Estou nessa condição há 25 anos e, por conta disso, não consigo trabalhar. Já dei entrada no pedido de aposentadoria, mas o pedido foi negado. Tenho direito a receber algum auxílio? Primeiro ponto, Deusilete, é verificar realmente o motivo do indeferimento, o motivo pelo qual o benefício foi negado. E, a partir daí, obviamente, apresentar um recurso. Né? Então, a sugestão é que você possa verificar e provavelmente ingressar judicialmente por meio de um advogado ou defensor público aí da sua região. Antônia Araújo, no Piauí, tenho 13 anos de contribuição para o INSS e completo 60 anos de idade em fevereiro de 2020. Eu já tenho o direito de me aposentar? Nesse caso aqui, professor Rafael, a Antônia tem 13 anos de contribuição para o INSS e mais 3 anos de contribuição para o Sindicato Rural. Ela pode somar esses 2 tempos e dar entrada no pedido de aposentadoria? Poderia sim, é o que a gente chama de aposentadoria híbrida. Você comprovando realmente o exercício desse período de trabalho no campo e somando com o trabalho urbano, fechando as 180 contribuições, teria sim, tendo em vista que você já tem a idade mínima de 60 anos de idade, no caso, para a aposentadoria híbrida. Eni Alves, nossa ouvinte internauta, não disse em que cidade se encontra, mas vai a pergunta. Sou costureira, tenho 56 anos de idade e contribuo de forma autônoma há mais de 16 anos. Posso dar entrada na aposentadoria? Ainda não, Eni, porque você não tem a idade mínima, nem o tempo de contribuição mínima para realmente aposentar-se. O ideal é que você permaneça contribuindo e aí, a partir do momento que você tiver a idade mínima, hoje, de 60 anos, você vai ter sim condição de aposentar-se. Professor Rafael, qual é a resposta para a dona Nilda em Alagoas, que deu entrada no pedido de aposentadoria em julho como agricultora e até agora nenhuma resposta do INSS? Terá que aguardar, na verdade, Nilda. Essa demora ela é uma demora nacional, né? Inclusive a gente já respondeu algumas perguntas no próprio programa de hoje. O ideal é que você possa aguardar esse resultado e aí, para você saber sempre se o seu requerimento teve uma resposta, a melhor via, de fato, é o telefone 135. A Janete também não diz em que cidade se encontra, dona Janete, mas a sua pergunta é boa, é importante e a resposta vai ser também, vai contemplar muitos ouvintes internautas. Ela diz o seguinte: quem trabalha meio período em atividade rural e meio período em atividade pública tem direito a 2 aposentadorias? Teria que ter muitas possibilidades aí. Primeiro, verificar se essa atividade de serviço público você contribui para um regime próprio. A tendência é que você tenha muitas dificuldades de obtenção da aposentadoria rural por idade, tendo em vista que o INSS, a autarquia previdenciária, provavelmente não reconheceria a condição de segurado especial desse trabalhador, certo? Então, o ideal é que você possa realmente verificar se essas contribuições como atividade pública é de fato para o INSS ou para um outro sistema, e aí, a partir daí, poder fazer um planejamento de talvez até juntar esses períodos, se eventualmente for possível.
Professor Rafael, a dona Janete fez confusão aqui na minha cabeça. É o seguinte, se eu sou agricultor, eu trabalho na atividade agrícola, semelhante aqui a dona Janete, contribuo lá com, não apenas com o sindicato, mas comprovo, tenho uma atividade comprovada no campo. E, paralelo a isso, à noite eu trabalho numa escola na área administrativa, contribuindo para um instituto próprio de previdência. Vamos supor que seja um município. Nesse caso aqui, eu sou contribuinte da previdência com duas fontes de renda. E eu não posso ter as duas aposentadorias? Se eventualmente você comprovar que você exerce essa atividade rural, né, e que essas contribuições elas são vertidas, né, no caso até por você ser segurado especial ao INSS, você poderia sim vir a contribuir. O que muitas vezes acontece, e essa realidade acontece em alguns municípios aqui do estado do Ceará, é de que trabalhadores que têm essa experiência, muitas vezes têm dificuldade de comprovar a condição de rural, têm dificuldade de reconhecimento, inclusive na própria justiça, né? Então, é uma situação que realmente é muito peculiar, né, muito interessante, e depende também, inclusive na própria justiça, do entendimento do magistrado. Diva Maria, em Cedro, tenho 17 anos de trabalho como secretária e vou completar 59 anos de idade. Quando poderei dar entrada na minha aposentadoria? Tá bem pertinho, né, professor Rafael? Bem pertinho, no caso com 60 anos de idade, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, como você falta muito pouco, a tendência é que você tenha condição de se aposentar, tendo em vista que já tem um período mínimo de carência, no caso já tem 17 anos de trabalho, de contribuição ao regime de previdência. Da cidade de Caruaru, em Pernambuco, chega a pergunta do Antônio. Tenho 61 anos de idade e 8 anos de contribuição. Trabalhei em uma metalúrgica e em uma usina. Eu quero saber quando darei entrada no meu pedido de aposentadoria. Tá longe ainda, hein, professor? Tá longe, porque, na verdade, precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição, certo? O fato de você ter trabalhado numa metalúrgica ou na usina pode sinalizar de que esses períodos podem ser considerados períodos especiais. Entretanto, para isso você precisa de provas como o PPP, o LTCAT e outros formulários que você pode comprovar essa exposição a agentes nocivos. Maria Correia também não diz em que cidade se encontra, dona Maria. Ela diz que tem 60 anos de idade, tem muitos problemas de saúde, já realizou um cateterismo e não pode trabalhar e gostaria de saber se tem direito a algum benefício ou pode pedir a aposentadoria. No caso, tendo 60 anos de idade, para que você possa ter acesso à aposentadoria, você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, os 180 meses chamados de carência. Caso você não tenha ainda, esses problemas de saúde incapacitando você para o trabalho e você estando contribuindo para a Previdência, ou seja, estando na qualidade de segurado, você poderia ter acesso ou a um auxílio-doença ou a uma aposentadoria por invalidez. Ilsa, de Lajeto, Pernambuco. Dona Ilsa disse que tem 15 anos de contribuição e 51 anos de idade. Quer resposta sobre o momento para chegar na porta do INSS e pedir a aposentadoria. No caso, com 15 anos e 58 anos de idade, você precisa ter pelo menos a idade mínima de 60 anos. Então, mesmo que a reforma ela venha a passar, você provavelmente vai se enquadrar numa das regras de transição, e daí é interessante, Ilza, que você permaneça realmente contribuindo para estar protegida pelos riscos da Previdência, que a Previdência Social realmente protege. Mensagem que chega pela internet. Fiz uma perícia há 1 ano e 4 meses, mas ainda não recebi nenhum resultado. O que devo fazer? Nesse caso é muito, muito estranho, Joaquim. Muito tempo, hein? Muito tempo de espera. Então, você pode ingressar, você pode fazer uma ligação para o 135, verificar o resultado dessa perícia, e a partir desse resultado, se for indeferido, você poderia apresentar ou um recurso, caso ainda esteja no prazo de 30 dias, perante o próprio INSS, ou até mesmo judicialmente tentar comprovar a justiça na concessão desse benefício. Mais mensagens que chegam pelas redes sociais do Ceará agora. Doraci, meu esposo tem 65 anos de idade e sofreu um AVC. Não conseguimos a aposentadoria dele. O que devemos fazer? Ele tem direito mesmo à aposentadoria ou a algum benefício? Para que ele possa ter direito a uma aposentadoria, ele tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição,
os 180 meses, né? Ou enquadrar-se nas condições do que a gente chama da aposentadoria por invalidez, que é estar na qualidade de segurado, ter pelo menos o período de carência de 12 meses, né, de contribuição, e estar com a incapacidade total e permanente para o exercício da atividade laborativa. José Muniz, 54 anos de idade, 32 anos e meio de contribuição, e ele quer saber se já pode dar entrada na aposentadoria ou espera as novas regras, como ele faz, professor Rafael? No caso, ele não tem ainda, José, condições para a aposentadoria. De fato, você vai se enquadrar nas novas regras, nas regras de transição, né, que foram discutidas e aprovadas no Senado e que provavelmente vão ser promulgadas em poucos dias no Congresso Nacional. Dona Rosinha, meu marido é do Ceará e é trabalhador rural, ele vai completar 60 anos de idade em dezembro. Ele já pode pedir a aposentadoria? Se ele tiver comprovações de pelo menos 180 meses de trabalho no campo, Rosinha, terá sim condições de aposentadoria, tendo em vista que ele já tem a idade mínima. Ele vai completar em dezembro. Ele só pode dar entrada no pedido de aposentadoria um dia depois do aniversário. A partir do momento que fechou 60 anos, correr para o INSS. Mais uma pergunta também que chega pelas nossas redes sociais. Ana Félix. Tenho 58 anos e trabalho como agente comunitária, mas há 25 anos sofro com doenças crônicas. Já dei entrada por 4 vezes no pedido de aposentadoria no INSS, mas o pedido foi negado. O que devo fazer? Verificar o motivo dessa negativa, que provavelmente deve ser a não constatação da incapacidade laborativa, e buscar novos laudos, Ana. Buscar documentos médicos que possam comprovar de que, de fato, você está incapacitada para o trabalho. A partir daí, você poderia ingressar judicialmente, né, por meio de um advogado ou defensor, ou até mesmo você via fazer um novo requerimento no âmbito do INSS. Pergunta da Ana Bezerra, do Piauí. Desde 1994, comecei a trabalhar no Conselho Tutelar. Tenho 55 anos de idade e sou concursada desde 2011. Quando poderei pedir a minha aposentadoria? No caso... De 1994 para cá, ela já tem como contribuinte 25 anos. No caso, nas regras atuais, Ana, você teria que ter pelo menos a idade mínima, né? No caso, para aposentar-se, né? 60 anos de idade. 60 anos de idade. Então, o ideal é que você permaneça contribuindo para que você possa realmente ter acesso a esse benefício. E qual é a resposta, professor Rafael, para o Francisco Carneiro, de Parnaíba, também no Piauí, que tem 64 anos de idade e 6 meses de idade, 64 anos e 6 meses de idade e 26 anos de contribuição? No caso, a partir do momento, Francisco, que você completar esses 6 meses que faltam, que são 65 anos, né? Você fechando os 65 anos, você já vai ter condição de aposentar-se independentemente da reforma. Dona Lourdes Barbosa, em Minas Gerais, tem 55 anos de idade, ou completa essa idade em fevereiro, e tem 15 anos de contribuição. E ela quer saber se pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Se for trabalhadora rural, sim, né, professor Rafael? Exatamente. Se for trabalhadora rural, Lourdes, terá condição, porque você vai ter a idade mínima de 55 anos. Caso seja trabalhadora urbana, você teria que ter, nas regras atuais, a 60 anos de idade. Quem recebe o LOAS tem direito ao 13º salário, professor Rafael? A pergunta é da Angélica Carvalho. Não. Na realidade, o BPC ele é um benefício assistencial que não gera direito a esse benefício, né, do 13º, diferentemente dos outros benefícios, no caso, dos outros benefícios que têm natureza previdenciária. Clarinda Pinho, 63 anos de idade, 12 anos como agricultora e outros 7 anos de contribuinte do INSS. Pode pedir a aposentadoria? Poderia sim, no que a gente chama da aposentadoria híbrida. Né? Ou poderá? Poderá, que aí depende da comprovação desses 12 anos de agricultura. Porque, na verdade, para que você possa ter acesso, Clarinda, à aposentadoria híbrida, você vai ter que ter somados esses 7 anos de contribuição urbana com o período de rural, pelo menos 15 anos de labor. Como você já tem 63 anos de idade, você tendo essas comprovações, você poderá ter acesso ao benefício. E a última pergunta desta edição do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Vera Nogueira, em Araripe. Completei 55 anos de idade em outubro e gostaria de saber se já posso me aposentar por idade. Pode, desde que seja trabalhadora rural. Né? A mulher rural ela tem possibilidade de aposentar-se com 55 anos, tendo os 15 anos de contribuição. Se for mulher urbana, no caso,
Vera, você teria que aguardar pelo menos mais 5 anos, isso sem considerar a reforma da Previdência. Vamos encerrar, professor Rafael, porque já estão me avisando que o tempo foi embora. Passou rápido. Mas não deixe de mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085-98940-2385. Aqui você recebe uma resposta verdadeira. Pode não ser agradável, nem ir ao encontro das suas expectativas, mas acima de tudo, o nosso compromisso é com a verdade da informação que vai ser útil na sua vida. A você, ouvinte, internauta, nosso muito obrigado, um grande abraço, professor Rafael, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, pelo rádio e pela internet. Muito obrigado, Luzenor, muito obrigado, Lucinha, Camila, Matheus, todos e principalmente a você, ouvinte, obrigado pelas perguntas, que a gente possa ter um bom final de semana para começarmos a semana com energia total. Grande abraço a você, ouvinte internauta.